No instante em que a imagem afundou na privada, não imaginei que algo maior mudaria minha vida drasticamente. Se inscreva no canal para acompanhar outras vidas que foram libertadas pela fé. Meu nome é Rodolfo. E para contar o que vivi, preciso começar do ponto mais incômodo. Foi um gesto feio, de quem quer humilhar, não de quem só quer mostrar opinião. Peguei a imagem de Nossa Senhora, que minha vizinha Ellen havia dado para minha família. Um presente simples, humilde, cheio de sentimento. Eu não só a rejeitei, joguei no vaso sanitário, pisei nela até o plástico ceder sob meu sapato e gritei para toda a casa, com rancor que hoje me dói lembrar: idolatria. Ninguém vai enganar minha família com superstições baratas. Naquele instante, minha mão tremia e não de culpa, mas de raiva. Eu queria que a cena tivesse plateia. Queria que os meninos, minha mulher, ouvissem e entendessem, de uma vez por todas, que ali quem mandava era a razão, meu modo de entender a vida. Ellen, que tinha vindo só trazer um pão caseiro e devolver um prato, escutou o tumulto da janela. Minhas palavras ecoaram duro. Eu vou mostrar a essa vizinhança quem tem poder de verdade. Berrei, a voz vibrando nas paredes, os cacos de fé boiando na água do sanitário. Ellen ficou na porta da cozinha, o pano de prato apertado entre os dedos, lágrimas descendo sem som. Senti, por um momento, um prazer estranho em ver aquilo. Era como se de alguma forma absurda eu estivesse vencendo uma guerra particular contra Deus, contra a tradição dos outros, contra tudo que cheirasse a religião. Esse orgulho doía, mas doía por trás de uma camada grossa de ressentimento e trauma. Eu nunca fui só revoltado por convicção. Fui ferido, repeli o que não entendia porque, uma vez na infância, perdi meu pai para uma doença súbita e ouvi pessoas dizendo: foi vontade de Deus. Aquilo virou veneno no meu peito. Cresci repetindo para mim mesmo que fé era mentira social, consolo dos fracos ou distração inventada pelos fortes. Transformei tudo isso em doutrina, em certeza. Fiz dessa rebeldia uma bandeira. Montei meu grupo de estudos anos depois, meio como válvula de escape, meio como palco. Quem participava? Gente como eu, feridos, magoados, estudiosos, mas também simples curiosos cansados da igreja local. Os sábados viraram rituais. 20 pessoas sentadas, ouvindo meus discursos cheios de citações, relatos científicos, frases cortantes contra a tradição. Eu me sentia autoridade, professor, quase sumo sacerdote do ceticismo. Meus filhos cresceram vendo esse palco armado. Ana, desde pequena, desenhava o que via na escola: anjinhos coloridos, cruzinhas tortas de lápis. Eu rasgava qualquer folha que visse traço de religião. Isso é brinquedo de manipulação, Ana. Você quer pensar livre ou quer ser igual aos outros? Ela me olhava, calada, os olhos guardando perguntas. Marcos tentava argumentar, nas poucas vezes em que a aula de religião da escola escapava para dentro de casa. Mas papai, e se? E eu cortava seco: use a inteligência. Deixe de lado todas essas bobagens. Luciana, minha mulher, suportava em silêncio. Aprendeu a esconder medalhinhas, a guardar a saudade da juventude na igreja junto à mãe, no fundo das gavetas. Ela varria o chão que eu sujava de orgulho. Quantas noites, depois dessas palestras, pegava ela com os olhos fundos, indo dormir tarde, pesada, levando meu peso junto. Nunca rezava na minha frente, mas depois entendi que ela nunca deixou de orar por mim. Fui ficando famoso na vizinhança. Não porque ajudasse, mas porque sempre que cruzava com alguém a caminho da missa, fazia questão de um comentário sarcástico. Domingo, na janela, tomando café, avistava famílias indo para a igreja e disparava frases venenosas. Lá vão eles se confortar nas mentiras de sempre. Mais fácil pagar promessa que mudar a vida, não é, Luciana? Ela só limpava uma xícara, deixando o comentário morrer no ar. No trabalho, criei o mesmo clima. Oficina mecânica, cheia de trabalhadores simples, e eu discursando contra os truques da fé. Tinha um rapaz, Daniel, que era todo devoto da avó que fazia novena para tudo. Um dia, desabei sobre ele, rezando de novo: Daniel? Isso aí não resolve nada. Seu motor precisa é de peça nova. Daniel ficou vermelho.
Mas era assim que eu vencia-a humilhando, intimidando, ganhando por cansaço. No fundo, por trás da certeza, minha alma era feita de medo e vazio. Não admitia nem para mim mesmo. Mas a raiva era uma couraça. Protegia da sensação de insuficiência, do medo de que talvez, só talvez, tudo que eu rejeitava pudesse ser verdade. Era mais fácil acreditar que estava sozinho, que a vida era só o que os olhos viam, justo eu, que estava prestes a perder a visão do mundo. 3 dias depois daquele episódio com Ellen, acordei como quem despencou de um sonho ruim. Era manhã cedo, vindo de um pesadelo denso. Via figuras borradas, cruzes derretendo, um sussurro antigo tentando me alcançar. Fui ao banheiro, lavei o rosto, e ali, diante do espelho, senti uma dor tão aguda nos olhos que quase gritei de novo. Era como se tivessem jogado ácido. Ardiam, lacrimejavam sem parar. Luciana, assustada, veio ao meu socorro. Que foi, homem? Meus olhos estão pegando fogo. Balbuciei, apertando as pálpebras com força. Chamou os meninos, entrou em pânico. Queria ligar pro médico, mas eu xingava, querendo resistir até ao socorro. Tamanha era a vergonha de parecer vulnerável. Fomos pro hospital correndo. Eu de óculos escuros, quase cego, já doía tanto a luz. No pronto atendimento, enquanto Luciana e Ana aguardavam, fui examinado, testado, avaliado por 5 médicos. Nenhuma explicação. Está tudo normal. Vai passar. Não passou. Em horas, uma sombra foi ocupando meu campo de visão. À noite, não via mais o rosto da minha própria mulher. Daí em diante, fui definhando dia a dia. Médicos, exames, remédios, nada explicado. Minha escuridão virava paisagem. O grupo das reuniões perdeu o sentido. As pessoas pararam de vir, talvez assustadas, talvez convencidas que o iluminado tinha virado exemplo daquilo que ele detestava. Luciana carregou o mundo nas costas. Começou a fazer as compras, dar remédio na boca, cortar minha comida, limpar minha sujeira. Eu, antes dono da casa, virei fardo. As pessoas cochichavam. Foi castigo? Desafiou demais. Isso é aviso do céu. Entrei em negação absoluta. Não aceitava ouvir nada. Repetia para todos: coincidência, sorte, azar, biologia. Vai passar, vão ver. Mas a doença só piorava. Me revi isolado, os meninos cada dia mais arredios, Ana perdida sem colo, Marcos quieto, como se conservasse raiva dentro do silêncio. Luciana já não escondia as lágrimas. Ouvia de noite o som abafado pelo lençol. Aos poucos, tudo o que eu roubara da vida dos outros foi me sendo tirado. O orgulho, a autoridade, a independência, o poder de escolha, o direito de comandar o espaço. Passei a odiar tudo o que lembrava minha força perdida. Mas o que eu não sabia é que a dor era o início. Fui me quebrando em camadas. No escuro do quarto, sentia horas e horas passar, imaginando sempre que ouvi passos, perfumes, sons que não existiam. Sonhava com Ellen. Ela vinha sempre quieta, de vestido azul, dizia baixinho palavras que me feriam, mas traziam alívio. Você ainda pode voltar, Rodolfo. Um cheiro de flores enchia o ar nos piores dias, um aroma profundo, quase sufocante, sem explicação, já que Luciana não ousava mais trazer flores, eu sempre criticava antes. Às vezes, acordava de madrugada, sentindo que alguém tocou meu ombro. Ouvia vultos na sala, sons de oração ao fundo, barulhos de terço. Nada era concreto, mas tudo era mais real que as certezas com que vivi. As noites viraram penumbra. Uma madrugada, tentando ir sozinho ao banheiro, tropecei, caí com força, bati a cabeça. Fiquei alguns minutos deitado imóvel no chão frio, sentindo o gosto metálico do medo dominando minha boca. Sussurrei palavras que lutavam para sair. Se tiver alguém ouvindo, seja quem for, pelo menos me escute um pouco. Quase nada saiu, mas naquele instante, senti um calor leve que me percorreu o peito. Não voz, não visão, só o silêncio acalentado. Fiquei chorando ali um bom tempo, até o sono cansar a tristeza. Não mudou nada de imediato. Mas uma dúvida nasceu forte: e se eu estiver errado? Comecei a repensar tudo.
O rosto de Ellen na minha lembrança nunca mais saiu. Os meninos vinham me visitar no quarto, e certa vez Ana sentou na beira da cama, segurou minha mão por inteiro e disse: "Papai, eu oro por você todo dia." Quis rir, mas as lágrimas caíram primeiro que o escárnio pudesse sair. No fundo do poço, numa madrugada gelada, depois de uma queda difícil, sentei no chão entre cama e armário e desabei. Não rezei, não sabia mais como, não tinha palavras. Só pedi. Pedi sem saber a quem. Pedi que terminasse a dor ou que começasse alguma esperança. Senti no peito uma quentura. Não era cura, era só alívio. E ali, no silêncio, balbuciei: "Me ajuda. Só me ajuda." Foi só depois dessa noite, depois da confissão arrancada pela necessidade, que as coisas começaram a amolecer por dentro. Não me lembro ao certo quanto tempo fiquei ali, no chão, naquele silêncio pesado. Era uma madrugada que parecia não acabar nunca, o relógio mal marcava a hora, e dentro de mim tudo era noite. Ouvi passos na casa vazia, a casa que eu mesmo esvaziei com meu jeito duro, as regras secas, o deboche. O frio do piso grudava nos ossos, mais gelado onde o ombro doía da queda. Tinha cheiro de poeira, perfume antigo de móveis, um restinho de sabonete barato que Luciana usava. Eu ali, deitado, e o mundo em volta surdo, menos para um som, o da minha própria respiração falha. Uma coisa estranha aconteceu, dessas que descrevo hoje sem medo de parecer tolo. O tempo suspendeu. Não havia mais dor, culpa, nem aquele lamento repetido de quem diz eu não preciso de ninguém. Só um descanso. A mente vazia, nenhum argumento para sustentar. O orgulho tinha se esgotado por completo, evaporado naquele chão frio. Foi ali que falhei pela primeira vez. Não reacendi raiva, não xinguei Deus, não desafiei o silêncio. Suspirei. Se eu estiver errado sobre tudo. Se você existe. Eu só preciso de ajuda. Me permiti balbuciar em voz quase sumida, engasgada no choro. Nem Deus saiu direito dos lábios. Parecia que a garganta bloqueava só de tentar. Mas, diferente das outras vezes, senti que alguém, ou algo, me ouvia de verdade. Não foi um milagre em si. Não era luz brilhando, nem voz soando do teto. Era o cessar do grito interior e um calor singelo, maternal, subindo do peito para os ombros. Fiquei ali, entregue, sem pedir perdão, sem prometer nada, só existindo naquela fraqueza exposta. Depois disso, não dormi. Só cochilei sentado, encostado no pé da cama. Por algum motivo, quando Luciana entrou no quarto pela manhã, vi seu vulto pela primeira vez em meses. Não acreditei de início. Fechei os olhos, abri de novo. Havia algo colorido, o cabelo dela bagunçado de sono, os olhos rodeados de preocupação. O rosto dela abriu em espanto quando percebeu. "Rodolfo? Você? Eu estou vendo você, Lu." Ela chorou de novo, mas foi um choro diferente, cheio de vida, assustado e feliz ao mesmo tempo. Os meninos vieram correndo, fizeram uma festa silenciosa só de sorrisos e olhares. Levei tempo para processar. Fui até a janela e o dia me pareceu incrivelmente mais vivo, o céu absurdamente azul, como se todo o cinza até então tivesse sido só distração dos sentidos. Luciana ligou para o Dr. Lucas, nosso médico de confiança. Em pouco tempo, ele estava em casa, assustado, com aquela mania de anotar todo detalhe. Fez todos os testes. Minha visão estava perfeita, melhor do que qualquer exame pregresso. "Rodrigo, isso aqui desafia qualquer explicação. Nem inflamação, nem cicatriz, nada. Isso vai além do que a medicina pode supor." O grupo de amigos, que já nem era mais grupo, começou a ouvir boatos. Rodolfo voltou a enxergar. O cético da vizinhança teve um milagre. Alguns riram, outros se sentiram incomodados, alguns poucos se aproximaram curiosos, esperando pegadinha, explicação lógica ou ironia. Mas a primeira pessoa que procurei foi Ellen. Caminhei devagar até a casa dela, cada passo um ensaio de pedir desculpa. O portão dela tinha aquela pintura lascada, cheiro de pão sempre quente vindo da cozinha. Quando bati, ela demorou para abrir, talvez medo, talvez costume de evitar alguém desagradável. Quando me viu, estremeceu,
Tinha olhos marejados antes mesmo de escutar uma palavra. Ellen, por tudo que eu fiz, eu te peço perdão. Não só daquele dia, de todos os anos, do desrespeito, do deboche, de não ter sido um vizinho digno. Ela tremia, respirando fundo. Puxou-me para dentro, me sentou à mesa onde cabia só café coado forte e silêncio. Ficamos assim uns minutos, até que ela puxou do bolso do avental um santinho amassado. Sabe, Rodolfo disse, depois daquela vez eu nunca consegui jogar fora tua dor. Rezei por ti todas as tardes. Te coloquei nas intenções da igreja, pedi a Nossa Senhora agir como mãe de quem nem se deixa abraçar. Ali, finalmente chorei de vergonha e de graça. O perdão saiu fácil da boca dela. Você está perdoado. Quem perdoa não é a gente, é dele. Ele sabe o quanto você buscava e sofria. Deixei a casa dela leve como criança. Voltei para casa e sentei na sala, sentindo um novo frescor tomar conta da alma. Luciana preparava o almoço com um cantarolar leve, que não ouvia há anos. Ana colava o desenho de um anjo na porta da geladeira, e eu deixei, achando bonito. Marco sentou do meu lado, ficou mexendo no celular, mas de vez em quando lançava um sorriso de alívio. Fiquei ali, ouvindo a vida da casa, os sons que por muito tempo rejeitei. O telefone tocou. Era Geraldo. Meu amigo, sei que estamos afastados, mas ouvi falar que aconteceu algo grande aí. Respirei fundo, contei a ele, sem fantasia nem orgulho, cada passo da minha queda. Do deboche ao fundo do poço, da prece engasgada ao clarão da volta. Do outro lado da linha, ouço um choro abafado. Rodolfo, você sabe quanto eu te irritava só para ver quem te derrubava? Nunca pensei que fosse ser do jeito que foi. Nos perdoamos, um perdão masculino, meio tosco, mas real. Os meses passaram, e voltar para o mundo virou outro tipo de aprendizado. O grupo da vizinhança, antes minha plateia moral, agora virou minha inspiração. Vi Ellen na igreja, orando por mim. Fui à missa com Luciana e as crianças, sentei na última fileira, ouvindo sem entender muito, mas querendo aprender do avesso, em silêncio e humildade. Ao final da missa, Padre João veio ao meu encontro. Escutei seu nome há anos, Rodolfo, confesso que esperava você aqui de outro jeito. Sorri, sem conseguir manter o olhar. Padre, sempre disse que igreja era bobagem, mas agora sei que a maior bobagem é pensar que sabemos tudo. Ele riu, me abençoou, convidou para tomar café. No café, contei parte do que vivi. Ele escutava sem pressa, sem interromper. Rodolfo, Deus fala mais no silêncio e nos tropeços do que nos estandartes ou nos palanques. Fique com nosso grupo, sirva de coração aberto. Uma vida basta para aprender humildade. Poucos se dão esse presente. Nos meses seguintes, comecei a participar das atividades da igreja. Não como convertido fanático, nem como militante do outro lado, mas como alguém que queria finalmente ser útil. Ajudei na distribuição de cestas básicas, consertei carros para famílias pobres, fui ouvindo histórias de outros que também tinham caído pelo orgulho, e encontrei eco em minha própria trajetória. Vi que todo mundo busca resposta, e, no fundo, busca um abraço, um canto seguro perante a dor. Minha relação com Ana e Marcos floresceu, eles confiaram de novo, me chamaram para perto, dividiram dúvidas, alegrias e até orações. Luciana floresceu como nunca, os olhos brilhando na missa, e ela voltou a cantarolar, inventando letras pro sofrimento virar graça. Cada refeição tomou ar de celebração, partilhar o pão adquiria sabor de coisa sagrada. Essa paz não chegou de vez, nem ficou todo o tempo. Mas era uma companhia constante, paciente. Quando eu caía no velho orgulho, ela me puxava de volta. Quando sentia vergonha do passado, lembrava do perdão de Ellen, do abraço dos filhos, do sorriso da minha esposa. Senti que podia recomeçar, sabendo finalmente o valor de cada pequeno milagre, desde o cheiro de café na casa até o calor do sol na pele, desde o perdão recebido até um simples bom dia entregue sem rancor. E, se me permite perguntar, quantas vezes na sua vida um gesto humilde mudou tudo ao redor? Essas primeiras semanas após recobrar a visão aconteceram como se o tempo tivesse outra velocidade.
As notícias não demoraram a circular pelo bairro, e não era só pelo milagre, era pelo jeito como os mais próximos perceberam a mudança no meu olhar, nos meus gestos, no modo de falar com quem antes eu só respondia com prepotência. O silêncio, que por tanto tempo foi meu escudo, se tornou abrigo para escutar, para aprender de maneira real com as vivências alheias. Logo pensei no grupo que eu liderava. Aquela turma de quase 20 pessoas, que por anos se reuniu ao redor do meu orgulho, e que sumiu de uma vez quando a casa ficou escura. Era justo procurá-los, expor a transformação. Luciana preparou um café, buscou pães na padaria, e eu mesmo telefonei ou bati à porta de cada um, explicando que não era um convite para debater nada, mas para ouvir e partilhar, caso eles quisessem. Uns poucos foram reais, outros apenas ouviram e disseram que dariam um jeito. No sábado seguinte, 10 deles apareceram. Sentei na roda, como fazia antes, mas agora sem nenhum domínio da conversa, apenas sendo só mais um. Senti as mãos suando, um calor estranho subindo da barriga até o peito. Alguns vieram por curiosidade, outros com expressão cerrada, outros com olhos marejados. Rodrigo, diz aí, o que aconteceu dessa vez? Quis buscar coragem no mesmo lugar de antes, mas achei só ternura. Falei do começo ao fim. Não escondi minhas falhas, nem os episódios do banheiro, nem a raiva infantil, nem o orgulho que parecia me nutrir. Contei a agonia do escuro, confessei medos e solidão, admiti que fui traindo não só amigos e vizinhos, mas sobretudo os mais próximos, Luciana, Ana, Marcos, Ellen. Relatei o pedido de socorro, o calor que senti na noite do chão frio e o alívio que veio devagarinho. Um dos presentes, Vera, manteve os lábios cerrados durante a maioria da conversa, mas logo desabou. Eu vim porque queria saber se era verdade ou só mais uma performance tua. Mas olhando nos teus olhos dá para ver que foi tudo de verdade, foi sofrimento mesmo. Outros choraram, outros desconfiaram, outros disseram que precisariam de tempo para digerir tudo aquilo. Roberto, talvez o mais teimoso, só falou no final. Eu também briguei com Deus a vida toda, mas nunca tive coragem de pedir ajuda. Abracei ele, timidamente, e percebi que nem todo abraço é de vitória, muitos são de socorro. Aos poucos, aquela turma virou uma segunda família. Reencontrei amizades, ajudei a reconstruir relações rompidas pelas velhas rusgas dos nossos debates. O grupo se transformou. Virou espaço para ouvir desabafos, dividir fraquezas, planejar formas de ajudar quem precisava, sem precisar de palanque, discurso ou holofote. Era tudo sobre partilha de dor e de cura, sobre caminhar juntos sem certezas. Com o passar das semanas, fui procurar outros vizinhos que magoei nos anos de arrogância. Dona Maria, aquela senhora que sempre passava pela minha porta indo para a igreja com a neta, ficou surpresa quando bati à sua porta levando pães. Era manhã de sexta, cheiro de café novo no ar. Fui direto, vim pedir desculpas, Dona Maria. O tempo todo tentei convencê-la de que sua fé não valia nada. E hoje vejo que só quem reza é capaz de suportar. Ela me puxou para dentro, me abraçou, e naquele gesto 1000 palavras se dissolveram sem precisar de explicação. Fui atrás de Daniel, o funcionário devoto do motor, que anos antes eu havia ridicularizado publicamente na oficina. Encontrei ele perto do mercado, de macacão azul e olhos desconfiados. Daniel, errei feio. Fui cruel, fui burro, te humilhei diante de todo mundo. Ele sorriu de canto, apertou minha mão com força, dizendo, sabe Rodolfo, eu sempre rezei pro Senhor. Só assim para aguentar chefe brabo daquele jeito. Rimos juntos, um riso de libertação, de vidas que agora podiam se reencontrar. Vivi reconciliações assim repetidas vezes, semana por semana. Vi olhares mudarem, algumas portas se reabrirem e outras ainda hesitarem. Aprendi, na Mahan, que pedir perdão não é apagar passado, é só abrir futuro novo. No círculo da igreja, Padre João logo percebeu minha disposição genuína. Passados meses do milagre, me chamou para ajudar nos retiros de jovens e adultos. Você não precisa doutrinar ninguém, Rodolfo. Só partilha, escuta, conta o que viveu. O resto é com ele. Ocupei meu tempo consertando carros de quem precisava, levando sacolas básicas para bairros pobres, ajudando em mutirões.
Não era só serviço. Era, sobretudo, escutar histórias, aliviar pesos. Nossa casa também se transformou profundamente. Luciana voltou a sorrir largo, arriscou cantos antigos ao preparar o almoço, animou a família para pequenas celebrações, aniversários, conquistas dos meninos, passagem de ano. Ana cresceu mais destemida, trouxe amigas para casa, desenhou anjos sem medo, voltou a sonhar. Marcos voltou a conversar comigo, levou amigos para estudar, disse que queria entender mais sobre a tal paz do pai dele. Nas refeições, fazíamos círculo de mãos, agradecendo, sem formalidades, só gratidão. Com o tempo, outros milagres começaram a brotar. Não do tipo chamativo, daqueles que viram manchete. Milagres pequenos, mudanças lentas de coração, sorrisos devolvidos, lugares que só o perdão reorganiza. Paulo, o amigo de infância, me procurou depois de muito tempo afastado. A filha dele estava doente, os exames ruins, o nervosismo no olhar. Não pediu fórmula mágica, só pediu para orar junto. Oramos juntos, envergonhados e abertos, dividindo lágrimas e esperança naquela tarde em que a dor parecia maior que tudo. O exame seguinte da menina veio limpo, desapareceu tudo, disse o médico. Ninguém soube explicar. Abri um sorriso, Paulo chorou. Não discutimos se era milagre ou ciência, só agradecemos juntos. As pessoas começaram a me procurar para conversar sobre fé, vergonha, culpa, perdão. Muitos não tinham coragem de desabafar com o padre, ou sentiam medo no coração de serem julgados. Nossa casa virou refúgio. Domingos de tarde, depois do almoço, recebíamos quem quisesse partilhar a própria história, sem prometer resposta fácil. Fui aprendendo a ouvir sem precisar convencer, a consolar sem dar lição, a dividir silêncio e abraço como quem entrega pão quente para quem está faminto há dias. Esse recomeço me mostrou que, às vezes, o maior milagre é se reconhecer insuficiente. E descobrir, nessa insuficiência, que juntos encontramos forças que jamais imaginávamos. Um dos meus segredos era acordar de madrugada e, na cozinha escura, conversar baixinho com Deus. Sem formalidade, só murmurando perguntas, agradecendo pelo que não entendo, apresentando a vida dos outros. Os meninos, Luciana, Ellen, a vizinhança, as angústias de quem procurava socorro. Em algumas dessas madrugadas, sentia um abraço sutil, um vento leve aquecendo a alma, cheiro de flores como no tempo da cegueira. Ficava ali ouvindo a geladeira, sons da casa dormindo, e me permitia chorar um pouco mais, não de tristeza, mas de um tipo novo de saudade, mistura de gratidão e esperança. Os antigos seguidores, aos poucos, vieram dialogar. Alguns voltaram para a fé de infância. Outros, mais reticentes, apenas mudaram o jeito de olhar para o próximo. Ninguém virou discípulo do novo Rodolfo, graças a Deus. E nunca pretendi. Minha missão, entendi, era servir, não salvar. Era estar presente. Era, acima de tudo, aprender. Sabe o que mais marcou minha reconciliação final? O abraço longo de Luciana no aniversário de casamento. Sem palavras, apenas presença. O tempo todo, era ela quem, silenciosamente, estava ali, sustentando o que eu mesmo sabotei. E naquela noite, com a família reunida, fiz a última confissão da velha vida. Sou grato por vocês terem esperado. Sou grato pela paciência do céu, e das mãos que sempre me seguraram, mesmo quando eu não queria. Às vezes, ainda me pego pensando nas crises passadas, nos dias de escuridão voluntária. Nessas horas, repito baixinho: qual é o sentido de todo orgulho se, no final, a gente só quer mesmo um abraço de perdão? E sigo vivendo, um dia de cada vez, servindo, escutando, aprendendo a ser leve. Mais do que contar 1000 logros, minha história é convite para que outros também experimentem o poder do reconhecimento e do abandono feliz, mesmo com lágrimas, no seio do que é sagrado para cada um. Você aí, já se permitiu recomeçar de verdade? A vida, depois desse terremoto silencioso, não ficou sem desafios. Ser perdoado não significa voltar a ser quem era. Pelo contrário, é abrir mão da velha pele, todos os dias. Meu maior aprendizado foi perceber que nada, nem poder, nem discurso, nem razão, substitui o valor de estar próximo, de ser encontrado pela graça na rotina.
Passado o impacto inicial, cheguei a pensar que os dias voltariam ao normal, que logo a novidade passaria, que eu teria que lidar de novo com as rotinas enfadonhas da vida adulta. Mas estava enganado. Aquilo tudo era, na verdade, um novo começo. As pequenas coisas ganhavam cor e propósito. Luciana criou o hábito de agradecer a cada refeição, não como rito vazio, mas como pausa real para olhar nos olhos dos meninos, celebrar o cotidiano. Nossas refeições viraram pequenos rituais de reencontro. A mesa nunca esteve tão farta de histórias, risos, tropeços do dia. O pão, o arroz, o feijão, tudo, de tão comum, parecia milagre cotidiano. Sempre um lugar a mais, esperando alguém do grupo, um vizinho que apareceu, uma senhora que pediu oração, uma criança que chegou risonha para brincar. Passei a observar ainda mais aquilo que nunca percebia. A árvore do quintal, que quase cortei para ampliar a lavanderia, agora virou abrigo para tardes de sombra e prosa. Os passarinhos fizeram ninho entre os galhos, e Ana os pintou no caderno com entusiasmo. O cheiro do pão assando, os galos cantando antes das 5, o movimento lento das coisas pelas ruas, a beleza estava, enfim, visível. E entendi que enxergar de verdade é muito mais que ver com os olhos. Comecei a dar testemunho na igreja, mas sempre com medo de transformar minha experiência em palco de vaidade. Compartilhava só se chamado, só se alguém precisava da esperança que vivi. Sempre diziam, fala sobre quando foi cego, e eu logo completava, falo mais sobre quando fui soberbo. O padre, rindo, reforçava, o maior cego é o que não quer ver o próprio orgulho. A cada vez que narrava, surgiam pessoas diferentes. Mães com medo, trabalhadores em luta, jovens com crises de sentido, velhos magoados. Os olhos brilhavam, uns de lágrimas, outros de reconhecimento. Alguns vinham só ouvir, outros buscavam consolo e recomeço. E sempre saíamos abraçados, aliviados, sem fórmula mágica, mas sabendo que não caminhamos sozinhos. Fui convidado a visitar escolas, compartilhar minha história com adolescentes. Achei que eles me zombariam, mas foi o contrário, escutaram calados. Uma menina, depois da palestra, veio me dizer baixinho, eu sempre achei que era fraca porque duvidava de tudo. Agora acho que talvez seja só porque nunca pedi ajuda para alguém de verdade. Aquilo me tocou profundamente. O eco da minha história era só sussurro diante da força do testemunho silencioso dos outros. No trabalho, passei a agir diferente. Menos discussão, mais presença. Brincava, hoje o chefe aqui é a consciência. Procurei ser justo, cobrar sem agressão, elogiar sem medo. Ajudei colegas a superar perdas, visitei família de funcionário internado, consertei bicicleta de criança no sábado à tarde só pelo prazer do serviço. Aprendi a dizer não sei quando não tinha solução e me perdoa quando errava. Descobri que humildade não diminui, engrandece. Ganhamos clientes fiéis, amigos sinceros e até um prêmio da comunidade pelo serviço honesto. Meu relacionamento com os filhos floresceu. Marcos se descobriu músico, tocando violão na igreja e compondo canções sobre busca e esperança. Ana virou líder de grupo de jovens, ensinando as crianças pequenas a desenhar e rezar, sem obrigar, mas mostrando o valor do cuidado mútuo. Vi neles a leveza que nunca soube cultivar quando eram menores. Luciana realizou o sonho antigo de retomar os estudos de serviço social, inspirada pelo que vivemos. Logo se envolveu em projetos de visita a asilos, assistência a mães solteiras, grupos de apoio em hospitais. Muitas vezes, tarde da noite, a encontrava sentada no sofá, mergulhada em livros, rabiscando planejamentos. Eu ajudava no que podia, sentia orgulho verdadeiro, orgulho bom, diferente daquele antigo veneno. Ellen se tornou amiga íntima, quase família. Almoçava conosco aos domingos. Contava sonhos, dividia memórias, jogava damas com as crianças. Sua fé simples me ensinava dia após dia. Dizia que Deus é como a avó que espera paciente no portão todo fim de tarde. Não importa quantas vezes a gente teima em atravessar a rua fazendo pirraça. Sempre há abraço guardado. Aos poucos, o eco do que vivi foi chegando a mais pessoas distantes. Famílias de outros bairros buscavam consolo, palavras, oração.
Uma mulher certo dia me procurou na feira, dizendo: "O senhor não me conhece, mas sua história chegou no meu coração na hora que eu mais precisava." Entendi que Deus não desiste nem do mais perdido. Havia verdade e ressurreição naquele agradecimento. A paz com que terminei esse percurso não foi conquista repentina, mas construção paciente. Ela se consolidou nos detalhes, no cheiro da casa limpa, no bolo assando, na música tocada no fundo da cozinha, no jeito como Luciana se encostava no meu braço à noite só para dizer estamos bem. Havia dias tristes, claro, havia recaídas, pequenas vergonhas velhas retornando. Mas havia, sobretudo, a certeza de que não precisava mais fingir força ou certeza. Viver tornou-se fiar a cada dia um fio novo, confiando que, mesmo quando tudo parece frágil, existe uma mão maior segurando a rede. No aniversário do milagre, a igreja lotou. Amigos, família, antigos desafetos, até vizinhos que só apareceram nos velórios. Fui chamado pelo padre, mas pedi poucas palavras. Agradeci a todos, pelo perdão, pela espera, pela coragem de seguir comigo quando o orgulho parecia muro intransponível. Disse: não há sabedoria maior que o reconhecimento humilde do nosso erro. Não há milagre mais profundo do que o abraço daqueles que nos sustentam no silêncio. Ana cantou. Marcos tocou violão. Ellen chorou. Luciana segurou minha mão, forte. E eu, olhando para aquela multidão, entendi que nada nos salva sozinho, nem dons, nem palavras, nem a ilusão da razão. Só amor, só serviço, só humildade. E hoje, se alguém me pergunta o que de verdade me mudou, digo: foi o momento em que perdi tudo, perdi o orgulho, perdi os argumentos, e achei naquele chão frio a força para pedir ajuda, pedir perdão, aceitar não saber, aceitar ser pequeno. A vida nunca voltou ao normal, graças a Deus. Virou outra, mais rica, mais compassiva, mais profunda. No final dos encontros, muitas vezes me perguntam: como recomeçar se a vergonha for muita? Como perdoar quem destruiu tanto? E se não houver resposta? Nesses instantes, seguro o silêncio. Depois abraço, digo devagar. Às vezes, pedir perdão primeiro é só o começo de descobrir uma alegria que estava adormecida, à espera de um gesto simples. Hoje, minha oração preferida é só gratidão. Gratidão por cada novo dia, pelos reencontros, pelos tropeços que já não me envergonham, pelas mãos que encontrei e pelas que pude segurar. Se você ainda sente que não há volta possível, escute, sempre há, para quem se entrega de verdade. Basta um passo, uma frase, um desejo sincero de paz. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço. O que te move em tempos de incerteza? Na medida em que os meses viraram anos depois daqueles fatos, fui entendendo algo simples, que só a maturidade traz. A conversão verdadeira acontece em segredo. Não é plateia, não são aplausos, nem memórias dramatizadas. É o modo como a gente varre a casa quando ninguém vê, como pede desculpa em silêncio, como deixa de buscar estar certo para buscar estar junto. A igreja seguia parte da minha rotina, mas despojada de disputa. Descobri graça em preparar o café para o grupo de oração enquanto outros arrumavam as cadeiras. Sempre que celebrávamos fazenda ou aniversário, fazia questão de ser o primeiro a chegar para ajudar nos bastidores, carregando caixas, lavando vasilhas, brincando com as crianças. Quantas vezes, nessas tarefas humildes, senti uma paz calma, profunda. Era ali que Deus morava para mim, nos intervalos e nos bastidores, nos rins de quem serve calado. O grupo de ex-seguidores virou espaço de reconciliação. Não éramos mais caçadores de heresia, mas buscadores de sentido. Permitíamos dúvidas, acolhíamos crises, ríamos das próprias feridas. Roberto assumiu que por anos só continuou frequentando porque precisava de amigos, não de certezas. Vera confidenciou que a maior saudade era da infância em que cantar no coral era sinônimo de proteção. Até Geraldo, sempre desconfiado, disse: até hoje não tenho certeza de nada, mas aprendi a amar mesmo assim. Com o tempo, os serviços solidários cresceram. Fui voluntário em mutirão de reforma, participei das campanhas de doações, dirigi noite adentro para levar médico a quem precisava. Em cada jornada dessas, sentia meu orgulho se diluindo,
dissolvido pelo suor e pela alegria de ver olhos brilhando de gratidão. A diferença entre o homem de antes e o de agora era, como Ellen adorava dizer, que aquela pressa de convencer desapareceu. Restou só o desejo de somar, de abraçar, de acalmar. Em casa, cultivamos memória de cada fase. Fotos antigas, cartas, receitas, poesias escritas por Ana. Guardamos, juntos, até um fragmento daquela antiga imagem de Nossa Senhora, não mais como símbolo do erro, mas como lembrete de que até a ruína pode florir coisa boa, basta ter humildade para colher. Luciana criou um caderno de gratidão, onde cada um da família escrevia, de vez em quando, algo pelo que era agradecido. O exercício virou ponte para conversas difíceis, para risos bobos, para celebrar a vida até nos dias difíceis. Na quietude da noite, gostava de sair ao quintal, olhar as estrelas, sentir um vento morno atravessando a cidade. Ali, tudo ficava pequeno diante do mistério, e não sentia mais medo algum. Se antes busquei provas e explicações, agora aceitava o não saber como parte da beleza. Orava baixinho. Obrigado pelo que fui, pelo que sou, pelo que serei. Perdoa o velho Rodolfo, faz crescer o novo a cada erro pequeno. Outras histórias chegaram até mim. Uma moça jovem, perdida na depressão, buscou consolo ao saber do meu passado. Conversamos longamente sobre solidão, medo de recomeçar, sobre a coragem de pedir socorro. Um senhor idoso, afastado dos filhos, encontrou no nosso grupo o colo que não sabia mais buscar. Adolescentes me procuravam para falar sobre dúvidas, crises de fé, medos do que viria depois da escola. Em cada caso, nunca prometi milagres, só presença e oração. Sempre concluía: às vezes, Deus age devagar, mas nunca deixa nada sem resposta, mesmo que seja silêncio por um tempo. Luciana tornou-se referência na comunidade, muito mais do que uma simples dona de casa ou esposa do homem do milagre. Liderava campanhas, organizava festas, puxava rezas na praça, acolhia quem sofresse. Nossa casa, tantas vezes fria, agora pulsava como refúgio. A casa do Rodolfo não fecha a porta para ninguém, diziam. Era orgulho sim, mas orgulhoso de outro tipo, orgulho de ver nossos erros transformados em acolhida. No aniversário de 3 anos da mudança, fiz votos silenciosos. Passei por todos que marcaram minha trajetória. Ellen, para agradecer pelo carinho incansável. Padre João, para pedir bênção e conselho. Geraldo, para rir e lembrar das brigas antigas. Marcos e Ana, para dizer do meu amor incontável. Luciana, em especial, para renovar, de joelhos, se preciso fosse, o pedido de perdão e doação. Na última palestra para a igreja, fui convidado a deixar uma esperança concreta. Falei devagar, olhando nos olhos de cada um. Quem perdeu tudo pelo próprio orgulho, nunca deve ter vergonha de ser encontrado outra vez. O mundo pode ser duro, mas o amor é imbatível. A dor não é o fim, ela abre portas. Os milagres existem, mas são reservados a quem permite despir-se de si mesmo, ainda que seja só por um momento de fraqueza. No fim, as pessoas vieram me abraçar. Muitos disseram reconhecer a si mesmos em meus defeitos, outros buscaram coragem para voltar a pedir perdão em casa, outros só choraram em silêncio. Antes de dormir naquela noite, escrevi uma última oração no caderno: que tudo que passei sirva de porto seguro para algum irmão. Se um só se levantar do chão mais rápido por saber que não está sozinho, já valeu cada dor. Hoje, posso dizer sem medo: não sou exemplo de força, mas vivo como testemunho do poder do recomeço humilde. Faço questão de contar aos olhos dos outros que nunca é tarde para voltar atrás, pedir ajuda, orar sem saber, recomeçar em um simples gesto. Se você que me escuta também já se sentiu no escuro, sozinho, atolado no orgulho ou tentando vencer a si mesmo, aceite baixar a cabeça, aceite não ter resposta. O milagre chega quando a gente se rende ao que é maior e deixa a graça transformar tudo, desde o vaso sanitário até o céu estrelado de uma noite qualquer. E então, qual foi o momento mais inesperado em que você sentiu paz? Talvez, no fim, todos estejamos mesmo buscando o mesmo abraço, não é?